Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan de novo. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com análise geral, de uma função. O que a gente vai fazer nessa aula? Nós já vimos, nos vídeos passados como que a gente faz para localizar o máximo e o mínimo de uma função, como que a gente faz para determinar intervalo de crescimento e decrescimento. A gente viu como saber as concavidades de uma função, pontos de inflexão, tudo isso a gente vem estudando a partir da derivada primeira e a derivada segunda das funções, além de uma análise mais detalhada dessas mesmas funções. Nesse tópico aqui, da análise geral, nós vamos empregar todas essas ferramentas que nós utilizamos até agora para analisar de uma maneira geral as funções. Como a gente pode ver aqui nesse quadro, eu acho que ele resume bem qual é o procedimento. Então vamos ver lá. Nós temos aqui encontrar o domínio da função. A primeira parte que é fundamental, porque a gente precisa saber para quais valores de x a nossa função é válida. Por exemplo, se a gente está trabalhando com uma função que tem uma raiz, a gente já sabe que alguns valores ficam restringidos, ou seja, os valores negativos não podem fazer parte ali daquela função. Calcular os pontos de interseção com os eixos, quando não requer muito cálculo. Então, para a gente saber, por exemplo, quando uma função intercepta o eixo x, quando ela intercepta o eixo y, isso a gente consegue fazer de uma maneira bem simples, igualando o x a zero ou o y igual a zero. Então, a gente encontra essas interseções. Encontrar os pontos críticos. Nós vimos lá na seção 5.4 do livro, nós encontramos os pontos críticos de duas maneiras. A primeira são aqueles pontos críticos que já são, já são dados pela função quando a gente troca de uma pela outra, sabe? Quando tem, por exemplo, a função para x menor do que 2 vale uma coisa, x maior do que 2 é outra. Então, o ponto x igual a 2 é um candidato ponto crítico. A segunda forma é fazendo a primeira derivada igual a zero. Então, são os pontos críticos que são obtidos de maneira suave. Então, nós podemos ter máximos ou mínimos ali. Quarto, determinar o intervalo de crescimento e decrescimento da função f de x. Como que a gente sabe se uma função é crescente ou decrescente? Ela vai ser crescente quando a sua derivada primeira for maior do que zero e decrescente quando a derivada for menor do que zero. E nós temos os pontos críticos justamente pontos de mudança, que a função deixa de ser crescente para ser decrescente e vice-versa. Encontrar os máximos e mínimos relativos. Nós temos duas maneiras de encontrar aqui. Nós pegamos os pontos críticos e analisamos intervalo de crescimento e decrescimento, ou a gente faz o critério da segunda derivada. Fica a nossa escolha aqui. Sexto, determinar a concavidade dos pontos de inflexão de f. Para determinar a concavidade, a gente vai trabalhar com a segunda derivada. Se a segunda derivada é maior do que zero, a concavidade é voltada para cima, e se ela é menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo. Os pontos de inflexão, novamente, aqueles onde a função tem a troca de uma função pela outra, aquele exemplo de para x menor que 2 é uma coisa e x maior que 2 é outra, nós temos um possível ponto de inflexão, ou então os pontos onde a segunda derivada é igual a zero. Sétimo passo é encontrar as assíntotas horizontais e verticais, se existirem. Isso aqui a gente viu lá no capítulo 3, onde a gente trabalhou com limites, Então eu acabei nem trabalhando essa parte e eu vou deixar essa parte, vou deixar ela de lado, tá? Vamos trabalhar só com a parte do capítulo 5 aqui, que envolve as primeiras derivadas. E por último, a gente esboça o gráfico da função, juntando todos esses elementos aqui que foram vistos anteriormente. Bom, então vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor como funciona essa análise geral aqui de uma função. Primeiro, nós vamos encontrar o domínio da função f. Nesse caso aqui, nós temos a nossa função f, um polinômio integral 4, e nós vimos lá no início do ano, quando a gente estava estudando as funções, que funções polinomiais elas não têm restrição de valores, então o domínio para elas é o conjunto dos números reais. Tá? Então esse aqui é o nosso primeiro passo, encontrar o domínio. Nós não vamos precisar nos preocupar com restrições de números para colocar aqui no lugar do x. Tá? Segundo passo, calcular os pontos de interseção com os eixos. Essa função aqui ela é uma função que ela não possui raízes reais. Tá? Então ela não tem interseção com o eixo x. Ela fica toda acima do eixo x, como a gente vai ver lá no final da nossa aula. Ela possui interseção com o eixo dos y. Eixo
dos y. Como que eu faço? Eu vou lá e faço x igual a 0. Fazendo x igual a 0, eu vou ter f de 0 igual a, vai dar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, então vai dar igual a 2. Então, nós sabemos que a interseção com o eixo dos y, né, é no ponto 2. Terceira etapa, encontrar os pontos críticos. Né? Nós temos duas formas para encontrar os pontos críticos. Na mudança de uma função para outra, não tem aqui, é uma função só. Então, nós temos que fazer o quê? A primeira derivada e igualar a 0. Vamos colocar aqui pontos críticos. Fazendo a primeira derivada da nossa função, nós vamos obter. Aqui caiu 4, multiplica pelo 3, 4 vezes 3, 12, x ao cubo, menos. O 8 vai cair multiplicando, o 3 vai cair e multiplicar com 8, 3 vezes 8, 24, x ao quadrado, mais o 2 vai cair e multiplicar com 6, vai dar 12x, mais a derivada de 2 é 0. Né? Nem precisava ter colocado isso daqui, né? Vamos tirar. Pronto. Beleza, acaba no 12x ali, tá bom? Bom, essa função, quando igualada a 0, né, nós temos os pontos críticos para determinar se são máximos ou mínimos. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o que? F' de x, aqui é x, igual a 0. Ou seja, 12x ao cubo menos 24x ao quadrado mais 12x igual a 0. O que vou precisar fazer? Vou precisar encontrar, né, as raízes deste polinômiozinho de grau 3. É um polinômio incompleto, né, então a gente pode fazer o seguinte. Posso colocar um x em evidência, vai ficar 12x ao quadrado menos 24x mais 12 igual a 0. Quais são as maneiras que isso daqui vai dar 0? Né? Eu posso ter x igual a 0, né, é a primeira raiz, que só sai daqui. X igual a 0, né? Porque se eu tiver 0 vezes alguma coisa, vai dar 0. Né? A segunda forma é se tudo isso aqui for igual a 0. Né? Então ali eu vou ter mais duas raízes, né, possíveis aqui. Eu acredito que sejam duas, porque nós temos um polinômio de grau 2, né? Então a gente supõe que tem duas raízes antes de fazer. Mas nada impede de ter uma só ou de não ter nenhuma. Vamos fazer a conta para ver o que acontece. Né? Vamos lá. Então eu vou ter lá 12x ao quadrado menos 24x mais 12 igual a 0. Para encontrar as raízes, eu posso colocar um 12 em evidência e passar dividindo. Né? Vai ficar 0 sobre 12 dá 0. Ou seja, eu vou ficar com x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Né? Posso resolver isso daqui por Bhaskara, né? Aplicar a equação de Bhaskara, ou fazer por soma e produto. Eu preciso encontrar um valor de x ou dois valores de x cuja soma seja igual a 2 e o produto seja igual a 1. Né? A soma é igual a menos b e o produto é igual a c. Quais valores de x? Né? x1, x2. Eu vou ter dois valores cuja soma sejam 2 e o produto seja igual a 1. Né? Primeiro, pelo produto, né, o sinal aqui é positivo, então eu sei que os dois números x que eu estou procurando, eles são ou negativos ou positivos. Eu tenho dois números positivos ou dois números negativos. Né? Pelo sinal da soma, eu sei que esses dois números devem ser positivos, porque a soma dá 2. Então, quais dois números que, multiplicados entre si, dá 1 e somados dão 2 e são positivos? São duas raízes iguais, né? 1 e 1. Né? 1 vezes 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2. Né? Então, esse aqui é a nossa raiz. É uma só, né? Então, quais são os possíveis pontos críticos aqui? Pontos críticos. X igual a 0, que eu tirei daqui, e x igual a 1. Esses são os dois pontos críticos que eu estou procurando. Né? Vou circular de novo aqui, porque aqui eu circulei também o resultado. A gente já sabe quais são eles. Qual é o quarto passo? Determinar os intervalos de crescimento e decrescimento. Vamos lá.
crescimento e decrescimento. Como que eu fazia isso? Né? A gente ia lá, fazia uma reta real, colocava os valores dos pontos críticos, 0 e 1, né? E eu tinha que verificar se a função cresce antes do 0 ou decresce, o que acontecia entre 0 e 1 e o que acontece depois. Né? Então, vamos fazer o cálculo aqui. Eu vou colocar para x menor do que 0. Eu vou usar x igual a menos 1. Né? Então, eu vou pegar a minha primeira derivada, que é esta função aqui, né? Que está com esse rabisco aqui, porque eu tinha colocado mais 0, né? E substituir x igual a menos 1. Vou verificar. Se for positiva, significa que a função é crescente. Se for negativa, significa que a função é decrescente. Então, vamos lá. Eu vou ficar com f' no ponto menos 1 igual 12 vezes menos 1 ao cubo, menos 24 vezes menos 1 ao quadrado, mais 12 vezes menos 1. Né? Então, eu vou ter lá menos 1 ao cubo dá menos 1 vezes 12 dá menos 12. Menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 24, vezes menos 24 dá menos 24. Menos 1 vezes 12 dá menos 12. Dá menos 48. Significa que a função é decrescente. Tá bom? Agora nós vamos na parte do meio. Para x entre... Eita, esqueci aqui. Ó. Entre 0 e 1. Né? Ficou apertadinho aqui, mas é x menor... 0 menor do que x e menor do que 1. Aqui eu vou usar um x igual a meio. Nossa, vai ser bem legal fazer meio ao cubo. Mas enfim, vamos lá. F' de meio é igual a 12 vezes meio ao cubo menos 24 vezes meio ao quadrado mais 12 vezes meio. Então aqui, ó, tem o meio ao cubo. 2 ao cubo vai dar 8. Então 1 oitavo, 12 sobre 8. Aqui eu tenho ao quadrado, né? Meio ao quadrado dá 1 sobre 4. Então, menos 24 sobre 4. Que dá 12 sobre 2 ou 6. Mais 12 sobre 2, que é 6. Olha lá. Corta menos 6 com mais 6, fica 12 sobre 8, que é maior do que 0. Né? Então a função aqui é crescente, né? Na metade entre os dois pontos críticos. E depois, né, para x maior do que 1, eu vou usar x igual a 2. Nós vamos ter o quê? F' no ponto 2 igual 12 vezes 2 ao quadrado, ao cubo, menos 24 vezes 2 ao quadrado, mais 12 vezes 2. Né? Então vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 12. Quanto dá 8 vezes 12? Deixa eu fazer uma calculadora aqui. 12 vezes 8, 96. Aí nós temos menos 24 vezes 4, dá 96 também, mais 24. Isso aqui é igual a 24. Né? Esse aqui cancela com esse, dá mais 24. Então, isso aqui é maior do que 0. Né? E a minha função ela é crescente depois do ponto 1. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui, antes do 0, a função é decrescente. Depois do 0, ela é crescente. Né? E depois do 1, ela é crescente também. Bom, continuando o nosso exercício, é uma parada aqui que está meio comprido. Quinto ponto. Encontrar os máximos e mínimos relativos. Bom, como a gente fez, né, o intervalo de crescimento e decrescimento aqui da nossa função, nós temos que antes do zero a função é decrescente, depois do zero a função é crescente, logo o ponto zero é um ponto de mínimo.
Ok, determinar máximos e mínimos. Pela função ser decrescente antes e crescente depois, nós temos que x igual a 0 é mínimo. Relativo. Bom, entre 0 e 1 a função é crescente e depois de 1 ela também é crescente. Isso significa que o ponto 1, né, não é ponto de máximo e também não é ponto de mínimo. Então nós temos um único ponto de máximo e mínimo que é para x igual a 0. Deixa eu ver qual que é a próxima aqui. Essa etapa, determinar a concavidade e pontos de inflexão. Concavidade e inflexão. Bom, vamos ver lá. Onde é que está a minha funçãozinha? Está aqui a primeira derivada. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a segunda derivada dessa função, igualar ela a zero, visto que nós não temos a troca, né, de função dependendo do valor de x. Bom, e com base na segunda derivada igual a zero, nós vamos encontrar quais são os possíveis pontos, a concavidade voltada para baixo ou para cima, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa é calcular a segunda derivada da nossa função. A primeira derivada está aqui, ó. Né? A primeira derivada está aqui, ó. X ao cubo menos 24x ao quadrado mais 12x. Derivando isso de novo, nós vamos ter ali, ó, 12 vezes 3 dá 36, x ao quadrado, menos 24 vezes 2 vai dar 48, x mais 12. Beleza? Então, essa aqui é a segunda derivada. Agora nós vamos igualar essa função a zero para encontrar os pontos de inflexão. Então, f duas linhas de x igual a zero, ou seja, 36x ao quadrado menos 48x mais 12 igual a zero. Equação de segundo grau, né, tem que encontrar as raízes. Bom, dá para dividir ela por 12 para facilitar o nosso trabalho. Né? Dividindo ela por 12, eu vou ter 3x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero. Bom, aqui usar o soma-produto é meio complicado. Vamos fazer, né, por Bhaskara. Deixa eu copiar a função 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Isso daqui deve ser igual a zero. Tá bom? Então é isso que nós vamos fazer nessa parte do exercício. Bom, Bhaskara vai ser x igual a menos b para 4 mais ou menos x quadrado. B ao quadrado, então menos 4 ao quadrado. Vou colocar 4 porque vai ficar positivo, né? Menos 4 vezes a, que é 3, vezes o c, que é 1. Dividido por 2 vezes a, né? 2 vezes 3 dá 6. X igual a 4, mais ou menos, dentro da raiz nós vamos ter o quê? 4 ao quadrado que é 16, menos 4 vezes 3, 12. Dividido por 6. X é igual a 4, mais ou menos 2 sobre 6. Nós vamos ter duas raízes. Né? Primeira, x1 vai ser igual a 4 menos 2 vai dar 2, dividido por 6 vai dar 2 sobre 6, ou 1/3. E a segunda raiz vai ser 4 mais 2 dá 6, sobre 6 igual a 1. Tá? Então essas aqui, né, são os dois pontos de inflexão. Para x igual a 1/3 e x igual a 1. Agora nós precisamos saber o que acontece com a função, né, antes e depois, né, em relação à segunda derivada, para a gente saber se a concavidade é voltada para cima ou a concavidade é voltada para baixo. Tá bom? Vamos lá. Então, para x menor do que 1/3. Eu vou usar aqui x igual a 0. Tá? Então, quanto vai dar a segunda derivada no ponto 0? Qual é a segunda derivada? Vamos voltar aqui. A segunda derivada é 36x ao quadrado menos 48x mais 12. Vou colocar aqui 36x ao quadrado menos 48x mais 12.
Mais 12 mesmo? É, mais 12. Vamos lá. Quanto que dá isso daqui? Entre duas linhas no ponto 0 vai ser igual. Vai dar 0, que vai dar 0 vai dar 12. 12 é maior do que 0, portanto a concavidade voltada para cima. A gente vem aqui, coloca uma concavidade voltada para cima antes do 1/3. Agora nós temos que fazer a mesma análise entre 1/3 e 1. Bom, 1/3 é 0,33, né? Uma dízima periódica. Vamos utilizar o ponto meio, né, que está entre 1/3 e 1. Vou colocar aqui para x. Vou colocar igual a meio, tá? Que a gente sabe que é entre as duas raízes ali. Então vai ficar f duas linhas no ponto meio igual 36 vezes meio ao quadrado menos 48 vezes meio mais 12. Derivada no ponto meio vai ser igual. O meio ao quadrado dá 1/4, 1/4. 36 por 4 dá 9. Menos 48/2 dá 24. Mais 12. 24 mais 12, menos 24 mais 12 dá menos 12, mais 9 dá menos 3. Isso aqui é menor do que zero, portanto, concavidade para baixo. Então, concavidade para baixo ali. Né? E depois a gente sabe que se 1 é um ponto de inflexão, essa concavidade vai ser voltada para cima, mas vamos fazer aqui, né? Aqui, ó, para x maior do que 1. Vou colocar aqui x igual a 2. Vai ser f duas linhas no ponto 2 igual 36 vezes 2 ao quadrado menos 48 vezes 2 mais 12. F duas linhas no ponto 2 vai ser igual a 36 vezes 4, quanto que dá isso? 36 vezes 4, 144. Menos 48 vezes 2 é 96. Mais 12. Né? Vai dar 44, 48, 50, 60. Né? Maior do que zero, portanto a concavidade é voltada para cima. Né? Então a gente encontrou aqui que a concavidade é voltada para cima antes de 1/3, voltada para baixo entre 1/3 e 1, e voltada para cima depois do 1, né? Com x igual a 1/3 sendo um ponto de inflexão e x igual a 1 sendo outro ponto de inflexão. Sétimo passo é encontrar as assíntotas horizontais e verticais. Né? Já comentei com vocês no vídeo e a gente vai deixar esse ponto porque se trata lá da matéria de limites. Né? E, por fim, esboçar o gráfico. Né? O que a gente faria aqui, esboçar o gráfico dessa função. Como eu já tenho o gráfico da função pronto, eu vou apresentar ele para vocês. Né? Nós temos aqui no nosso livro texto, aí, aqui. Né? Então esse é o gráfico da nossa função. Né? O que a gente tinha determinado? Vamos recapitular lá. Deixa eu virar a folha aqui para acompanhar todo o nosso procedimento. Então primeiro, a gente encontrou o domínio da função, né, para todos os reais. Então, de menos infinito até mais infinito, é válido para todos os valores de x. Né? Aí no segundo passo a gente encontrou os interceptos com o eixo y, porque a função ficava toda acima do eixo x, né? Não tinha interseção com o eixo x, e era em y igual a 2. Está exatamente aqui, né? No y igual a 2 ali, intercepto da função no eixo y. Pontos críticos. Nós encontramos os pontos críticos como sendo 0, x igual a 0 é esse ponto aqui, e x igual a 1 esse outro ponto aqui. Né? Após isso, nós encontramos os intervalos de crescimento e decrescimento. Né? A gente viu que a função ela é decrescente antes de x igual a 0. Né? Então, para x menor do que 0, ela é decrescente. Pode perceber isso aqui, né? Que ela decresce até esse valor. E para x maior do que 0, ela só cresce. Foi isso que a gente encontrou. Até 1 a gente viu que ela crescia e depois do 1 ela crescia também. Né? E ficou aquele 1 lá, uma incógnita. Né? A gente não sabia o que era aquele 1. Mas guardem esse 1 aí que a gente já vai ver o que aconteceu ali no final. Né? Bom, agora nós vamos para o quinto passo, encontrar os máximos e mínimos. Né? Nós vimos que ela era decrescente antes do zero e crescente depois. Então nós encontramos aqui que em x igual a 0 nós tínhamos um ponto de mínimo. Sexto, nós fomos para a concavidade em ponto de inflexão. Calculamos a segunda derivada, né?
Com a segunda derivada, nós encontramos que o ponto 1/3 e 1, né, o mesmo 1 da primeira derivada lá, eram pontos de inflexão. Bom, antes de 1/3, nós tínhamos visto que a concavidade é voltada para cima. Realmente ela é. Olhem aqui que a concavidade está para cima. Entre 1/3 e 1, nós temos uma concavidade voltada para baixo. Ou seja, a minha primeira derivada ela é decrescente. Reparem que a inclinação aqui no ponto 1/3 é maior do que a inclinação aqui próximo ao ponto 1, né, x igual a 1. Aí depois do ponto 1 nós vimos que a concavidade volta a ser virada para cima, né? E aquele 1 que nós tínhamos encontrado lá na primeira derivada que não era nada, aqui nós vimos na segunda que ele é um ponto de inflexão, onde a função deixa de ser, a primeira derivada deixa de ser decrescente e passa a ser crescente. Ou, né, da mesma forma que a concavidade era voltada para baixo e passa a ser voltada para cima. Então, dessa forma, nós analisamos a função por completo, né, e conseguimos encontrar, né, todos os pontos seguindo aquele roteirinho que eu apresentei para vocês. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, e até a próxima.